HCTR11, será que esse fundo imobiliário irá falir? Essa foi a pergunta que, sem sombra de dúvidas, eu mais recebi nos últimos dias. Vamos entender nesse vídeo o panorama atual desse fundo imobiliário, o porquê de tanta oscilação, o que acontecerá com os seus dividendos e se esse fundo imobiliário tem, de fato, uma possibilidade real de chegar a uma falência. Meu nome é Gabriel Porto e por aqui todas as semanas eu trago conteúdos de educação financeira, fundos imobiliários e dividendos para você. Caso não for inscrito, inscreva-se no canal para eu te ajudar na sua caminhada rumo à liberdade financeira. Então vamos entender o panorama atual aí do HCTR11, esse que hoje já se configura como um dos maiores fundos imobiliários de papel da Bolsa de Valores. Já são mais de 200 mil cotistas de um fundo imobiliário que relativamente é muito novo na Bolsa. Chegou ali na Bolsa mais ou menos no ano de 2019. Atualmente, aqui já no gráfico, esse é o preço de HCTR11 na Bolsa de Valores. Mais ou menos entre R$ 57 e R$ 58 reais, tá aqui variando. De um mês para cá, a gente pode perceber que ele teve uma brusca queda atual de 34%. Se a gente diminuir aqui o tempo, 14% nos últimos 5 dias e no dia de hoje ele está subindo 10%. Ou seja, é um fundo imobiliário com muita oscilação. Quedas muito fortes, subidas muito fortes. Vamos tentar entender aqui o que está acontecendo. Primeiro acontecimento desse fundo imobiliário que impactou demais aí nessa queda dele foi isso aqui, ó. Gramado Parque obtém na justiça suspensão de pagamento de CRI à Fortesec. O que é o Gramado Parque? O Gramado Parque é um empreendimento imobiliário, né, como o próprio nome diz, que fica lá em Gramado, Rio Grande do Sul, e alguns bons milhões de reais o HCTR11 emprestou para esse empreendimento ser construído, ser financiado. E todos os meses o HCTR, em contrapartida, recebe partes ali do pagamento. Só que o que o Gramado Parque conseguiu na justiça? Ficar 60 dias, tá? 2 meses, sem fazer o repasse, sem fazer o pagamento aqui do seu CRI. E isso, com certeza, impactaria demais o dividendo desse fundo imobiliário. Se a gente for olhar aqui, ó, agora no relatório gerencial do HCTR11, olhar aqui a lista dele de CRIs, a gente vai perceber que, além do Gramado Parque, ele possui vários e vários outros CRIs aqui voltados para essa parte de multipropriedade. Multipropriedade, para quem não sabe, é uma parte bem voltada aí para resorts, hotéis, incluindo aqui o Gramado Parque. Tá? Então a gente pode ver aqui, ó, vários empreendimentos diferentes. Então, o Gramado Parque que esse CRI GPK, Gramado Parque, tá? Ele representa aqui, ó, grande parte aqui do patrimônio líquido do fundo. Se a gente perceber aqui, ó, são 1, 2, 3 CRIs diferentes, que juntos aqui eles vão dar, ó, mais ou menos 8% aqui do patrimônio líquido do HCTR11. Então seria mais ou menos 8% do patrimônio líquido desse fundo imobiliário, né, em dividendos, já seria comprometido. Porém, esse não foi o único problema do fundo imobiliário nos seus CRIs. Ele já estava com um certo problema aqui em outro dos principais CRIs, que é o circuito de compras. Já tem outros vídeos aqui no canal que eu falei, inclusive sobre ele. Porém, também durante a semana saiu um outro fato relevante aí do HCTR11, mostrando que não foi só o circuito de compras e não foi só o Gramado Parque que teve problemas ali em pagamento da dívida imobiliária. Eles também tiveram, aqui ó, esse é o fato relevante que saiu, outros CRIs também com problemas de inadimplência. Então não foi pago durante o mês de março, além aqui ó, do circuito de compras, como eu já falei para vocês, o GPK, que é o Gramado Parque, alguns outros CRIs, tanto do Resort do Lago Parque, esse EDA e também o One Holding e o Búzios Beach também foram outros CRIs que ficaram aqui inadimplentes. Ou seja, isso aqui representa, para dentro do fundo imobiliário, próximo de 30% de inadimplência dentro dos seus CRIs. Isso, na prática, seria falar que 30% do dividendo do fundo imobiliário estaria comprometido já para o mês de abril. E isso fez com que uma grande repercussão em mercado acontecesse. Muita gente, de fato, ficou ali sem saber o que fazer, com medo. A gente teve também muitas casas de research recomendando a venda
desse fundo imobiliário, né? Muitos especialistas falando que o risco-retorno desse fundo imobiliário já não valia mais, ou seja, um grande efeito manada aconteceu dentro do HCTR11. E não foi só no HCTR11. Se você for reparar, outros grandes fundos imobiliários de papel, como o DEVA 11, IRDM 11, VSLH e TORD 11, que possuem também o próprio Gramado Parque como um dos seus CRIs da lista, também tiveram uma queda muito grande aí na sua cotação durante essa última semana. Porém, uma notícia de última hora que muita gente não sabe foi que essa suspensão do pagamento aí do CRI Gramado Parque foi modificada. Isso é uma notícia de última hora porque houve uma mudança na diretoria lá do Gramado Parque e o que ficaria 60 dias sem ser pago por conta de decisão judicial foi voltado atrás. Então, provavelmente, esse CRI Gramado Parque voltará a trazer recursos para dentro do fundo imobiliário. Logicamente que a gente entende que isso era uma decisão judicial. Pode ser que continue não sendo paga exatamente porque o CRI não consegue ali bancar financeiramente falando, né? Só que isso aí agora vai envolver juros, vai envolver uma multa por atraso, o que antes não envolveria porque era uma decisão judicial. Então é importante a gente acompanhar os desdobramentos aí de toda essa questão que envolve o HCTR e outros fundos imobiliários que estão juntamente com ele aí com as mesmas dívidas imobiliárias, mas esse é o momento de ter muita calma. Né? Muita gente me pergunta o que fazer agora, né? Se eu compro, se eu vendo, se eu simplesmente espero. Aí é importante você entender qual é a sua situação atual. Se você já é cotista desse fundo imobiliário ou não. Para quem já é cotista do fundo imobiliário e vê o seu patrimônio despencar quase que do dia para a noite, eu entendo que psicologicamente você pode ficar muito abalado por ver seu patrimônio ali cair e pensar em fazer venda o mais rápido possível para não ver o seu patrimônio cair ainda mais. Mas acho que é um momento de ter muita calma porque notícias estão aparecendo todos os dias, tanto negativas quanto positivas, e a gente só vai ter um desdobramento final disso tudo ao longo aí do tempo, ao longo dos próximos meses. Eu esperaria, inclusive, a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário já no próximo mês. Então é importante a gente entender quais serão os reais impactos, porque até o momento é tudo uma questão que envolve muita especulação em mercado, um efeito manada muito forte. Então os fundos imobiliários de papel que geralmente negociavam ali na casa dos 20, 30 milhões, quase que triplicaram as suas negociações durante essa semana, ou seja, é um efeito muito especulativo que está acontecendo aqui dentro do HCTR e de todos os outros fundos imobiliários de papel. Se fosse para te dar uma única sugestão e uma única opinião, seria ter calma nesse momento, esperar entender quais serão os resultados de dividendos e o que virá a acontecer. Fazer venda em um momento como esse, quando se está ali no meio do olho do furacão, sempre se mostrou ao longo da história do mercado de fundos imobiliários a pior opção de todas. Por quê? Você vende muito abaixo do que de fato você poderia vender no momento futuro, tá? Mesmo que você não esteja contente com o que está acontecendo com a HCTR e pense em se desfazer e colocar um outro fundo imobiliário de papel na sua carteira, eu vejo que esse é um péssimo momento para venda, tá? Já as pessoas que querem incluir, que estão pensando em incluir esse fundo imobiliário dentro da carteira, também pensaria em ter calma nesse momento, tá? A gente não sabe de fato se é um fundo imobiliário que cairá ainda mais ou subirá ainda mais. Eu esperaria até o 10º dia útil ali do próximo mês, né, para a gente entender um pouco de como é que virá esse dividendo aí desse fundo imobiliário de papel e dos outros, porque isso foi um efeito sistêmico, né, do mercado de fundos imobiliários no segmento de papel, tá? O segmento de tijolo não teve nenhuma intenção em relação a isso aqui, tá? Mas é um momento realmente de ter calma. Eu quero que você comente aqui abaixo o que você está fazendo aí em relação ao HCTR11. Se é um fundo imobiliário que você está pensando em vender, você está pensando em colocar dentro da sua carteira, deixa aqui nos comentários também. Muita gente está com essa dúvida também em relação se é um fundo imobiliário que tem possibilidades de vir à falência, né? Visto que o preço dele em mercado caiu bastante nos últimos dias. É importante a gente entender alguns pontos. Financeiramente falando, a saúde financeira do fundo imobiliário não está sendo comprometida, porque o que é repassado como dividendo é depois de ser pago ali todas as dívidas do fundo. É um fundo imobiliário que tem caixa também, tá? Então é importante a gente saber dividir
o que de fato é a parte financeira ali do fundo imobiliário para pagar ali as suas despesas, os seus custos mensais para ele sobreviver e o que de fato é repassado como dividendo. Lembre-se sempre, o dividendo sempre é o lucro final. Então, se o fundo imobiliário está pagando dividendo, é porque todos os custos dele já foi bancado durante os meses. Então, é um fundo imobiliário que, no meu ponto de vista, não corre nenhuma possibilidade de algo nem próximo disso acontecer. Então, é importante a gente entender isso aí. A gente vai continuar acompanhando. Eu sempre estou de olho aqui no que os relatórios gerenciais, a gestão do HCTR11 vem trazendo para a gente, porque é importante a gente estar por dentro, tanto dele quanto dos outros fundos imobiliários, mas é uma questão mesmo de acompanhamento. É uma questão realmente de você estar por dentro do que está acontecendo. E se você quer ter esse acompanhamento mais de perto, ter essas atualizações de mercado, eu te convido a fazer parte da minha comunidade de investidores. Por lá, você terá o meu acompanhamento durante todas as semanas de 2023, além de cursos completos de fundos imobiliários, investimento no exterior e outras vantagens que somente quem participa da minha comunidade tem. E o melhor de tudo, para você fazer parte da comunidade, você pagará apenas R$ 79,90 por mês para estar dentro dessa comunidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Clica aí, participa da comunidade e já na próxima semana você terá aula ao vivo comigo e com certeza eu vou estar te trazendo todo o panorama de mercado, não só do HCTR, mas dos outros fundos imobiliários que a gente tem também, beleza? Então clica aí, tô te esperando dentro da comunidade. Até o próximo vídeo, tamo junto.